Ausente o conselheiro Ives Linhares. Submeto à apreciação do colegiado a ata de número 6 da sessão ordinária do dia 3 de março próximo passado. Está em discussão. Aprovada. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Senhor presidente. Conselheiro Durval Amaral. Termos do artigo 427 do regimento interno, comunico que deferi o sobrestamento dos seguintes processos: relatório de auditoria 23.91.55.14, sobrestamento na diretoria de análise e transferência, e solicito também a inclusão em mesa dos processos de certidão liberatória número 85.59.14 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e número 15.1670/15 do município de Foz do Iguaçu. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Também para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 309.390.13, 325.108.13 e 334.525.12. Obrigado. Devidamente anotado. A palavra está livre. Passo a relatar processos de minha pauta. Inicio com 86.778.13, município de Cambé. Prestação de contas de transferência em razão de repasse efetuado pelo município citado ao Lar Santo Antônio de Cambé, por meio de termo de cooperação número 15/12, no valor de R$ 40.800. A DAT, na instrução 97/15, opina pela regularidade das contas com recomendações. Já o Ministério Público, no parecer 21/28, tem outro entendimento e propõe a irregularidade das contas. No nosso voto, nós consideramos os inúmeros precedentes no sentido de relevar impropriedades formais em razão de caráter inovador da análise das contas por meio do CIT. A ausência de alguns documentos não enseja a irregularidade das contas, mas tão somente a expedição de recomendação aos jurisdicionados para que regularizem a carência. Desta forma, propomos regularidade das contas prestadas em razão do repasse de recursos efetuados pelo município de Cambé ao Lar Santo Antônio de Cambé, com recomendações. É a proposta de voto. Em discussão, votação aprovada. 91.305.13 do município de Umuarama. Prestação de contas de transferência voluntária em razão de repasse efetuado pelo município de Umuarama, a creche Casa do Leite, formalizada por meio de termo de convênio número 40/12, no valor de R$ 121.805,82, tendo por objeto a educação infantil dos alunos daquela entidade. A DAT, na instrução 6835/14, opina pela irregularidade, tendo em vista a ocorrência de registro de repasse de rubrica orçamentária inadequada. O Ministério Público corrobora com o entendimento da unidade técnica. Nosso voto. Quanto à utilização de dotação orçamentária em desacordo com a natureza do convênio, gerando motivo de irregularidade, segundo a unidade técnica, observa-se que, de fato, os valores despendidos com, aspas, pessoal e encargos, fecha, foram consignados em rubrica orçamentária inadequada, o que não permite a correta aferição das despesas com pessoal. Contudo, tal situação se moldura como um mero equívoco formal. Isto porque, se tal encargo tivesse sido consignado corretamente durante o exercício de 2012, a despesa
como pessoal do município, teria passado de 38,51 para 38,57 sobre a receita corrente líquida, percentual que, ainda assim, estaria abaixo do teto estabelecido. Quanto à terceirização indevida de serviços públicos na área da educação infantil, temos que a transferência dessa atividade fim para a iniciativa privada, com ou sem fins lucrativos, configuraria burla ao concurso público. No entanto, considerando as alegações trazidas pelo ente municipal de que está ciente de sua obrigação e vem realizando esforços para regularizar o atendimento à educação infantil, sem trazer prejuízo à população, somos pela ressalva do item. Assim, a nossa proposta é pela regularidade da prestação de contas, com ressalvas. Relatório e voto. Senhor presidente. Para discutir, Vossa Excelência tem a palavra. Não é nem para discutir, é só para fazer duas rápidas observações. Primeiro que a classificação orçamentária, se há algum equívoco, não é do ente que recebe os recursos, mas do município. Portanto, isso, a meu juízo, não representa sequer ressalva para a entidade que recebe o recurso, se o repassador não classifica corretamente aquele recurso que está sendo repassado. E segundo que, quer dizer, creches, outras instituições como os APAES, isso existe no Brasil inteiro. Quer dizer, então não sei se seria o caso também de dizer que esse repasse por si é indevido, né? Então, só essas duas observações apenas para reflexão, mas, de qualquer maneira, estou acompanhando Vossa Excelência, só dizendo que essa classificação indevida e também essa eventual impossibilidade de repassar, na verdade, não representam falha na prestação de contas da entidade, e sim do repassador. E aí, até agora, pensando alto, não sei se nem seria o caso de propor a regularidade plena, porque essas duas falhas não são de responsabilidade da entidade. Mas, de qualquer maneira, apenas para reflexão, vou acompanhar o que for a proposta de Vossa Excelência. Confirmo a proposta e coloco em votação. Aprovado. Tem os processos 59, 53, 77, 13, Fundação Araucária, 11, 25, 07, 14, Santo Antônio da Platina, 144, 714, Tambaracá, 150, 956, 14, Teixeira Soares, 151, 260, também Teixeira Soares. Processos que têm instrução de pareceres pela regularidade com recomendação. Vou propor a votação em bloco, acompanhando a instrução, em todos pela regularidade com recomendações. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas de prefeito municipal. São Mateus do Sul, protocolo 166, 409, 13. Relativas ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Luiz Adir Gonçalves Pereira. A DCM, na instrução 1945, conclui pela regularidade das contas apresentadas pelo Poder Executivo. Na mesma linha segue o Ministério Público, e o nosso voto também é proposta de parecer prévio pela regularidade das contas. E complemento do município de São Mateus do Sul, de responsabilidade do prefeito Luiz Adir Gonçalves Pereira, no período de 1º de janeiro de 12 a 31 de 7 de 12, e de 2 de 11 de 1912 até 31 de 12 de 12. E o restante do período, de 1º de 8 de 12 a 1º de 11 de 12, de responsabilidade do prefeito em exercício, senhor Vilmar Guimarães Ulbricht. É a proposta. Está em discussão. Votação.
Aprovado. Tem ainda o processo 179.780, uma prestação de contas da Câmara Municipal de Ibema, de responsabilidade do senhor Luiz Pereira. Diretoria de Contas Municipais, na instrução 651, conclui pela regularidade e é acompanhado pelo Ministério Público. Nossa proposta de voto é acompanhando a instrução pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Ibema, exercício de 2012, de responsabilidade do seu presidente, senhor Luiz Pereira. Está em discussão. Votação. Aprovado. A pauta está esgotada. Agradeço a atenção. Passo a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor procurador, senhor conselheiro substituto, Sérgio, se minha pauta pelo processo incluído em mesa, ou pelos processos incluídos em mesa, inicialmente o 8559-14, encerra os presentes autos, pedido de certidão liberatória formulado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A Diretoria de Análise de Transferências e a Diretoria de Execuções manifestaram-se pelo deferimento do pedido, diante da ausência de pendências em seu respectivo âmbito de atuação. Por sua vez, o Ministério Público propugnou pelo deferimento do pedido, em concordância com os opinativos da Diretoria de Análise de Transferência e Diretoria de Execuções, sem prejuízo da recomendação para que a entidade atualize seu cadastro junto a esta Corte de Contas. Destarte ante o exposto, com fundamento no artigo 295 do Regimento Interno, voto pelo deferimento do pedido, expedindo-se a certidão liberatória requerida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com validade de 60 dias, e pela recomendação para que a entidade atualize seu cadastro junto a essa Corte de Contas. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo número 151.670.15. Encerram os presentes autos, pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Foz do Iguaçu. A Diretoria de Contas Municipais constata que o Executivo não atende ao disposto na agenda de obrigações desse tribunal, existindo pendências no período do mês de janeiro de 2014 a outubro de 2014. Por sua vez, a Diretoria de Análise de Transferências opina pela negativa de emissão de certidão, uma vez que constatou que a entidade não está em dia quanto à prestação de contas, especialmente quanto a pendências de ordem material em contrato de gestão, os quais não se referem à mera falta do envio de dados. A Diretoria de Execuções aponta que a entidade não comprovou perante esta Corte o cumprimento da determinação relativa à pendência citada no acórdão 22.34.14, Tribunal Pleno, processo 55.77.23, instauração de tomada de conta especial, tendo em vista o não cumprimento da determinação referente a cargos em comissão. Em que pese a entidade ter encaminhado petições intermediárias, com o intuito de regularizar a situação, sua análise está pendente no gabinete do auditor Dr. Cláudio Canha. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal manifestou-se pelo indeferimento do pedido, tendo em vista a informação prestada pela DEX. Sequencialmente, o Ministério Público propugnou pelo indeferimento do pedido, considerando as pendências mencionadas pela DCM, DAT, DEX e DICAP. Primeiramente, no que tange às pendências enunciadas pela Diretoria de Contas Municipais, observa-se que a omissão diz respeito ao envio dos dados de 2014, a qual, de acordo com os reiterados julgados dessa Corte, não tem consistido em óbice ao deferimento das certidões. Anoto ainda, em relação à pendência mencionada pela DEX e corroborada pela DICAP, que esta não se mostra hábil a impedir a concessão da certidão, em razão da juntada de documentos no processo 55.77.20.03, apesar da ausência de manifestação do relator original. Nota-se que a sobredita documentação é apta a indicar que houve o efetivo cumprimento da determinação de instalação da tomada de contas especial, conforme se infere o teor das petições intermediárias, peças de 122 a 251, não podendo, assim, ser óbice ou se constituir em impedimento
para fins de emissão da certidão. Finalmente, acerca do posicionamento da Diretoria de Análise e Transferência, DAT, duas situações devem ser identificadas. No tocante à ausência da prestação de contas da entidade requerente em conformidade com a Resolução 28 de 2011 e Instrução 61 de 2011, a própria unidade técnica admite que, entre aspas, por força de decisão liminar proferida no mandado de segurança mencionado, a aplicação do disposto no artigo 34, parágrafo 2º, da Resolução 28 de 2011 está temporariamente suspensa com relação ao Estado do Paraná e respectivos municípios, argumento que condicionaria a emissão da certidão liberatória por esta Corte, fecha aspas. Destarte, remanesceria como óbice apenas o segundo argumento, qual seja que a pendência identificada no registro número 12.064, que materializa um contrato de gestão com repasse na ordem de mais de 70 milhões, não se refere à mera ausência de envio de informações ao CIT. Afirma que a prestação de contas deveria ter sido finalizada em agosto de 2013 e não resultou na respectiva tomada de contas pelo município concedente, impossibilita que o Tribunal de Contas aprecie de forma mais detida os inúmeros indícios relacionados às inconsistências verificadas. De fato, relativamente a tal aspecto, o ato omissivo da municipalidade implica no não atendimento aos preceitos contidos no artigo 233 e 234 do Regimento Interno, que fazem referência à instauração de tomada de contas especial. Contudo, há que se sopesar que em nenhum momento anterior à manifestação da unidade técnica nesse processo de certidão liberatória foi a municipalidade cientificada de que estaria incorrendo na referida atitude omissiva. Ressalte-se que até então as certidões foram deferidas independentemente da prestação de contas ter sido encaminhada com base nos instrumentos normativos dessa Corte, conforme decisão judicial já mencionada. Dessa forma, entendo que a medida mais razoável, no caso em comento, seria o deferimento da certidão com a determinação ao município para que adote as medidas previstas nos citados dispositivos do regimento interno dessa Casa, com vistas à apuração das responsabilidades em relação às entidades tomadoras de recursos. Assim, com base no que foi exposto, voto pelo deferimento do pedido, expedindo-se a certidão liberatória requerida pelo município de Foz do Iguaçu com validade de 60 dias, com a determinação à municipalidade para que adote as providências necessárias nos moldes ora relatados, sob pena de indeferimento das certidões futuras. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Passo ao relato em conjunto dos seguintes processos de transferência voluntária. Números 105.795.13, 178.245.13, 271.121.14, 131.501.14, 131.609.14, 135.272.14, 161.397.14, 169.037.14, 173.794.14, 175.258.14, 175.312.14, 178.214.14, 178.591.14, 182.980.14, 183.013.14, 183.110.14, 183.161.14, 189.773.14. Em todos os expedientes foram detectados aspectos formais não observados, os quais vêm sendo ressalvados em função do período de adaptação ao Sistema Integrado de Transferência CIT. Assim, e conforme posicionamento que vem sendo adotado nesse colegiado, voto pela regularidade das contas, expedindo-se a recomendação para que sejam implementadas medidas para que as falhas identificadas nas instruções não venham a se repetir em futuras prestações de contas. De forma conjunta, então, o relato e o voto de todos os processos. Estão em discussão. Votação. Todos aprovados.
Processo 32.5540/13, encerra os presentes autos, análise da legalidade do ato de aposentadoria compulsória concedida a Áurea Ribeiro, ocupante do cargo de professora do município de Siqueira Campos. A ADICAP constatou que os requisitos constitucionais atinentes a essa modalidade de aposentadoria foram plenamente atendidos e que houve atraso no respectivo encaminhamento. O Ministério Público corrobora o posicionamento da ADICAP pela legalidade de registro, todavia sugere a aplicação de multa em face do atraso. Verifica-se que a única questão controversa cinge-se à proposição de multa pelo atraso no encaminhamento, da qual divirjo, uma vez que não encontra guarida nos precedentes desta primeira Câmara. Ante o exposto, acompanho substancialmente a opinativa da Diretoria de Controle de Dados Pessoal de CAP e voto pela legalidade de registro do ato de aposentadoria sob análise. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação aprovada. Processo número 29.73.4709. Serve os presentes autos de admissão de pessoal por meio de teste seletivo aberto pelo edital 01 de 2009, efetuado pelo município de Fênix, para a contratação por prazo determinado de 15 agentes comunitários de saúde. A diretoria jurídica pugnou pela negativa de registro das contratações em fase do disposto da emenda constitucional 51, regulamentada pela Lei Federal 11.350 de 2006, estabelecendo que as contratações de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias deverão ser realizadas por tempo indeterminado. O Ministério Público de Contas corrobora integralmente com o posicionamento da unidade técnica. De fato, a literalidade da lei impõe que a contratação de agentes comunitários de saúde e de combates a endemias se deem pela via obrigatória do concurso público e para cargos de provimento efetivo. A contratação temporária é medida anômala, extraordinária, excepcional, que só se legitima na ocorrência de surtos endêmicos devidamente comprovados, o que não é o caso dos autos, os quais se ressentem da ausência de demonstração da ocorrência do eventual surto. Ademais, essa Corte, em resposta à consulta do município de Clevelândia, processo 23.683609, emitiu orientação por meio de acórdão 1596/10, pleno, neste mesmo sentido. Portanto, acompanho os opinativos da unidade técnica do órgão ministerial e voto pela 1. Negativa de registro dos atos de admissão que servem de substrato ao presente. E 2. Pela aplicação da multa prevista no artigo 87.4, letra B, da Lei Complementar 103/2005, a Carlos Alberto de Paula Júnior, gestor à época do município, em razão da realização de admissão de pessoal sem a observância das normas legais aplicáveis. É o relatório e voto. Ele está em discussão. Auditor Sérgio. Senhor presidente, senhor relator, me perdoe se eu não prestei atenção em algum ponto. É a admissão de quantas pessoas? Informação da Procuradoria são 15. 15 pessoas. E essas pessoas foram previamente citadas ou não? Não, eu vou pedir vista, senhor presidente, se o relator permitir. Não há objeção da minha parte. Vista concedida. Processo número 75.679/10. Através dos presentes autos, foi encaminhado a essa Corte o ato de reintegração da servidora Maria Helena Miqueleto no quadro de pessoal do município de Jacarezinho, realizado em cumprimento a mandado expedido pela Justiça do Trabalho. Distribuído feito, a diretoria jurídica opinou por diligência a origem para esclarecimento sobre o concurso público que originou a admissão inicial da servidora. Em atendimento à diligência, o município informou que a admissão da interessada ocorreu após a aprovação no concurso público número 1 de 95, cuja documentação foi protocolada nesse tribunal sob número 17074896. A DIJUR consignou que as admissões que integram o processo 17074896 foram julgadas legais pela resolução 1410696, sendo complementar, portanto, a admissão da servidora realizada em data posterior à protocolização do referido processo.
Desse modo, a unidade técnica, tendo em vista a competência desse tribunal para análise da legalidade, para fins de registro das admissões realizadas pelo município, opinou por nova diligência à origem para encaminhamento da documentação relativa à admissão da servidora e de todas as admissões complementares oriundas do concurso público disciplinado pelo edital 01 de 95, bem como para a alimentação do sistema SIM-AP, para informar nas movimentações de pessoal da servidora Maria Helena Miqueleto, o ato que a reintegrou ao quadro de servidores públicos do município de Jacarezinho. Deferida a prorrogação do prazo para atendimento da diligência, esse transcorreu sem apresentação de resposta, esclarecimento ou documentos. Nova oportunidade foi concedida ao município, bem como ao atual gestor, para que dessem cumprimento à diligência determinada, sob pena de adoção de medidas previstas na Lei Complementar 103/2005, tendo a municipalidade deixado novamente de se manifestar. A diretoria jurídica destacou que, mesmo não sendo competência dessa Corte analisar a reintegração da servidora, esse tribunal possui a atribuição de analisar sua admissão e demais admissões complementares realizadas pelo município com fundamento no concurso público 01 de 95. Por esse motivo, e considerando ainda que os dados de reintegração da senhora Maria Helena Miqueleto não foram alimentados no SIM-AP, o que caracteriza o total descaso do município em atender às diligências dessa Corte de Contas, a unidade técnica opinou com esteio no artigo 236 do Regimento Interno pela instauração de tomada de contas extraordinária, além da aplicação de multa ao atual gestor e determinação para que alimente o sistema sob pena de impedimento à obtenção da certidão liberatória. De igual forma, se manifestou o órgão ministerial. De fato, o não encaminhamento dos documentos e esclarecimentos solicitados impedem este tribunal de desempenhar sua atribuição constitucionalmente prevista, ensejando a aplicação de multa ao gestor que, intimado para regularização, deixou de atender às diligências para tanto. Contudo, não vejo como oportuna a instauração de tomada de contas extraordinária para apuração de responsabilidades, posto que as sanções aplicáveis já estão sendo imputadas nesta oportunidade. Deste modo, acato parcialmente a manifestação da Diretoria de Controles e Ato de Pessoal, corroborada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e voto. 1. Pelo registro do ato encaminhado em cumprimento à decisão judicial. 2. Pela aplicação das seguintes penalidades ao senhor Sérgio Eduardo Egídio de Faria, prefeito do município. A. Multa do artigo 87.1b da Lei Complementar 103/2005, em razão da inércia em encaminhar dados ou documentos solicitados por unidade técnica ou deliberativa desse tribunal. B. Multa do artigo 87.2, letra A, da Lei Complementar 103/2005, uma vez que não foi encaminhado para registro expediente de admissão de pessoal complementar do município. C. Multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103/2005, uma vez que o gestor deixou de apresentar, no prazo fixado em ato normativo do Tribunal de Contas, as informações a serem disponibilizadas em meio eletrônico, SIM-AP, em seus diversos módulos. E D. Por determinação ao município, na pessoa de seu atual gestor, para que no prazo de 30 dias encaminhem para registro, em autos apartados, o processo de admissão complementar da servidora e demais servidores admitidos em decorrência do mesmo certame. Alimente os dados do SIM-AP com os referidos atos, assim com o ato de reintegração da servidora, sob pena de óbice da obtenção da certidão liberatória, assim como da incidência da multa prevista no artigo 87.3f da Lei Complementar. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação aprovada. Processo número 99.25.6614. Encerram os presentes autos. Requerimento formulado pelo servidor Humberto Manuel Kalinowski, em que solicita o abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária. A Diretoria de Gestão de Pessoas, após analisar as condições para a obtenção do benefício, concluiu pelo deferimento do pleito. A Diretoria Jurídica igualmente concluiu pela concessão do abono de permanência ao servidor, com fulcro no parágrafo 5º do artigo 2º da Emenda Constitucional 4103, a partir de 3 de novembro de 2014,
data na qual ocorreu o preenchimento dos requisitos legais. Devidamente cientificado, a Paraná Previdência manifestou-se informando que o servidor preenche os requisitos do artigo 2º da Emenda Constitucional 41 de 2003. O Ministério Público não se opôs ao deferimento do feito e também, nesse sentido, ao voto do relator pelo deferimento do pedido. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo número 18.30.95.13. Trata os autos de prestação de contas do município de Nova Aliança do Ivaí, relativas ao exercício de 12. A DCM e o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, concluem a análise pela irregularidade das contas em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas e do déficit das obrigações financeiras frente às disponibilidades. Contudo, constata-se da instrução 227714 da Diretoria de Contas Municipais a seguinte informação, entre aspas: cumpre a esta unidade técnica noticiar que, em cumprimento ao Plano Plurianual de Fiscalização, foi instaurada inspeção junto ao Poder Executivo de Nova Aliança do Ivaí, processo 20.888.8 de 14, com o objetivo específico de verificar a consistência e fidedignidade do registro contábil e financeiro das receitas provenientes do Fundo de Participação do Município durante o exercício de 2012. Neste tocante, e por considerar que no referido procedimento fiscalizatório poderão resultar constatações que tenham um condão de alterar as conclusões emitidas na presente instrução técnica, entende-se, salvo melhor juízo, que o sobrestamento da apreciação das contas, até que seja emitido o relatório final da inspeção, é medida que atende aos princípios da eficiência e da economia processual. Fecha aspas. Dessa forma, para fins de emissão de despacho interlocutório, de sobrestamento nos termos do artigo 427 do Regimento Interno, solicito a retirada de pauta do presente expediente, senhor presidente. A pedido do relator, está retirado de pauta. Senhor presidente, minha pauta está cumprida. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais membros da Corte. Esta presidência agradece também a Vossa Excelência e passa a palavra ao auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, senhoras secretárias, senhores servidores, senhoras e senhores. Inicio pelo processo 213.473.11, que trata da admissão no cargo de contadora da senhora Eliane Lourdes Marques de Madureira e no cargo de auxiliar de serviços gerais da senhora Jaqueline da Silva Freitas, aprovadas em concurso público, disciplinado pelo edital 1 de 2010, promovido pela Câmara Municipal de Terra Boa. No mérito, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal e o Ministério Público opinam pelo registro das admissões. Contudo, o Ministério Público pugna pela aplicação da multa do artigo 87, 4º G da Lei Complementar 113 de 2005, vez que o controlador interno do município de Terra Boa, o senhor Fabiano Igor Martins de Faria, responsável pela emissão de certidão de regularidade do certame, foi também candidato ao cargo de contador no mencionado concurso. De acordo com o Ministério Público, houve violação ao princípio da impessoalidade, já que o controlador deveria ter reconhecido seu impedimento para atuar administrativamente no concurso, pois diretamente interessado este o relatório. Senhor presidente, no mérito acompanho as propostas pela legalidade de registro das admissões. Verifico, em síntese, que o senhor controlador interno menciona que a lei municipal previa, entre outras atribuições, e junta à lei, a manifestação do controle interno em relação aos diversos atos administrativos, licitações, contratos, irregularidade de concurso público. Alega que atestou a regularidade porque entendeu que era sua obrigação e porque ele entendeu que não deveria se afastar do cargo e ficar sem remuneração, uma vez que havia apenas a sua expectativa de ser aprovado. Menciona também que isso não prejudicou o concurso e que a admissão que se examina não é dele, porque ele ficou em segundo lugar e está tomando posse a pessoa que ficou em primeiro lugar. Faço, então, outras considerações, mas, em síntese, é isso. E eu estou, então, deixando de aplicar a multa e apenas recomendando à Câmara que, em situações como essa, o interessado no concurso ou na prática do ato seja substituído por outra pessoa nas manifestações, incluindo o controle do procedimento. É esse o voto, senhor presidente. Vossa Excelência pode repetir o voto?
O voto é pela legalidade de registro, com recomendação, sem aplicar multa. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, tem um processo seguinte, 1748863, prestação de contas do senhor Ademir José Geller, prefeito de Clevelândia, em 2012. Conclusivamente, após análise das justificativas, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se de maneira uniforme no sentido que o Tribunal julgue as contas irregulares em razão de resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no valor de R$ 636.159,22, correspondente este valor a 5,66% das receitas, propondo a aplicação de multa. Ao longo dos exercícios, verifica-se que em 2009 houve um superávit de 6,20, 2010 1,29, 2011 1,49 e em 2012 5,66. Em sua defesa, o responsável alega que o déficit constituiu fato isolado e que sua incidência decorre da redução do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, creio que em situação semelhante ao processo último relatado pelo conselheiro Durval. Redução do FPM, Fundo de Participação, que deriva da desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados. Trago, então, como no processo anterior, a análise feita pela Diretoria de Contas Municipais, que aponta uma redução de 312 mil pela estimativa, pelo cálculo realizado nos repasses ao município. Verifico que, considerando esse valor, não tenho aqui o cálculo, mas possivelmente esse 0,66 acima do índice considerado pela jurisprudência como aceitável, de 5. Trago aqui acordo de parecer prévio 8913, prestação como precedente, observância da IN 6511, resultado financeiro deficitário das contas não vinculadas, conversão em ressalva precedentes. Trago outros acordos. E, senhor presidente, considerando especialmente que a unidade técnica não aponta falha, inclusive no que diz respeito ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz respeito ao superávit ou déficit financeiro, passivo financeiro menos ativo financeiro, eu estou propondo a regularidade com ressalva das contas, propondo que o tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva. A proposta do senhor relator é pela regularidade com ressalva. Eu a coloco em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, os demais processos encontram-se em vista. Apenas um, além desses que eu relatei, não se encontra em vista, mas eu pediria autorização para relatar no retorno do conselheiro Ivens, porque ele teve vista dos autos, para que ele eventualmente possa participar da discussão e, se concordarem, a pauta está atendida. Agradeço a participação de Vossa Excelência e, estando a pauta esgotada, deixo a palavra livre. Não havendo quem queira se manifestar, convoco a próxima reunião para o dia 24 de março, próxima terça-feira, no horário regimental, e será a 9ª sessão ordinária desta Câmara. Levanta-se a presidente.